Qual será a sua prioridade como coordenador do futebol feminino da CBF? A seleção brasileira ou o desenvolvimento do futebol feminino no país? É interessante sua pergunta, porque nós temos uma agenda extremamente cheia, positiva e de responsabilidade, que vem logo agora no mês de junho e julho. Nós vamos ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino, no mesmo patamar da Copa do Mundo de Futebol Masculino, que teve no Brasil. Vai ser no Canadá, com os países que conquistaram a vaga através de outras competições que trouxeram ao Brasil a sua vaga, foi no Sul-Americano e tal. Então nós vamos jogar agora a Copa do Mundo, nós vamos viajar no dia 5, ou dia 4 para chegar no dia 5 no Canadá, e a seguir vamos prosseguir no Canadá pelos Jogos Pan-Americanos. Então nós temos uma agenda muito forte. É claro que esse trabalho vem sendo feito há muito tempo. O Vadão é o treinador, participou das competições que deram ao Brasil a oportunidade de ter a vaga à Copa do Mundo, inclusive nos Jogos Pan-Americanos. E esse é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. Que nós vamos agora tentar chegar nesse momento decisivo e, dentro da experiência do futebol, criar momentos positivos para o Brasil desempenhar bem. Depois disso, nós teremos os Jogos Olímpicos, o ano que vem, no Rio de Janeiro. Então, a seleção principal do Brasil, vamos chamar assim, ela tem uma agenda muito forte. Nós temos sub-20, sub-17 e sub-15. São outros campeonatos e formação para a seleção do futuro. Não tem sentido falar em tudo isso sem ter realmente um campeonato feminino bom, uma formação boa, um projeto de divulgação do futebol feminino pelo país. Então a missão de agenda é a Copa do Mundo e logo o Pan-Americano. O ano que vem, Olimpíadas. Mas o que é mais importante para nós é realmente criarmos novas gerações de jogadoras. Isso se faz com um elemento básico, acabar com o preconceito com o futebol feminino. Eu acho que a partir daí a gente consegue fazer com que as meninas, os pais, a família entendam que jogar futebol é como jogar vôlei, é como jogar basquete feminino, é como fazer atletismo, é como fazer qualquer outro esporte coletivo. Eu acho que vai ser... É forte ainda esse preconceito? Vocês conseguem identificar? A nossa formação mais machista, ela indicava, pelo menos para a minha formação, a minha geração, e acho que as de muito recentemente também, que o menino joga bola, a menina faz balé. Não é isso? Na escola os meninos vão jogar bola e as meninas jogam outra atividade, voleibol, jogam queimada, fazem roda. Ainda há uma distinção muito grande entre o esporte que é masculino e o esporte que tende a ser feminino. Mas eu vejo isso acabando e olha que interessante. Os países mais desenvolvidos e que têm talvez uma economia ainda mais forte são os que têm o melhor futebol feminino no mundo. São os Estados Unidos, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia, o Japão, atual campeão do mundo, enfim, esses países, a França, são países que não se discute a cultura. Desenvolvidos como sociedade. Como sociedade, exatamente, e economicamente. A China hoje. Então nós estamos vendo que se esses países entenderam que o futebol feminino é absolutamente normal e natural, falta para nós esse salto de visão, né? E eu acho que aos poucos, você vai lá nos Estados Unidos, eu fui, as escolas, vamos lá, ensino fundamental no Brasil, meninos e meninas jogando futebol juntos. Não tem aquela divisão, a menina joga para cá, o menino joga para lá. No Japão, eu presenciei, morei lá 2 anos, o futebol misto, que é extremamente interessante. Futebol pequeno, society, né, como a gente fala, com 5 ou 6 jogadores, onde 4 mulheres, 2 homens. Sendo que o homem não podia finalizar. O gol do homem não vale. O homem só podia organizar o jogo, defender, atacar e preparar a jogada para as meninas. Ensinando essa parte que é mais tática e deixando a coisa mais legal, que é o gol, para as meninas fazerem. É um jogo muito interessante, eu participei até desse jogo, brincando, super bom. E as meninas desenvoltas, sem nenhuma dificuldade. O senhor falou sobre os Estados Unidos, né? Foi onde o futebol
feminino cresceu a partir das escolas e se desenvolveu. Esse modelo de desenvolvimento não caberia no Brasil, eventualmente com o auxílio da CBF? É esse que a gente quer. A CBF tem que se entender que a CBF é uma fomentadora do esporte e organizadora do esporte. Ela não pode impor numa escola aquilo que a escola quer. Da mesma maneira que uma medida provisória que quer impor com que os clubes de futebol que aderirem à medida provisória de organização do futebol sejam obrigados a ter futebol feminino. Já começa o erro por aí. Nenhuma medida provisória pode obrigar um clube a ter o esporte feminino, futebol feminino, porque vai ficar uma coisa ainda mais preconceituosa, vai ficar ainda mais pesada, mais humilhante para os times. Vamos dizer assim, só temos o time de futebol feminino porque fomos obrigados por lei. Quer coisa pior do que isso? O futebol feminino tem que ser por adesão, tem que ser por convencimento, por sedução. Poxa, vamos fazer futebol feminino, é legal, tem muita menina interessada, tem pais e mães querendo. Então eu acho que esse é o caminho, e não da obrigação. A obrigação é o que há de pior em qualquer estilo democrático. Então, sou contra, imagine, eu sou hoje o coordenador do futebol feminino do Brasil, sou contra essa ideia é ruim. Então eu acho que as escolas realmente é o ponto básico. Primeiro, as escolas têm que ter espaço para atividade física. A aula de educação física foi penalizada, foi extinguida em muitos lugares, né? Antigamente o curso noturno era optativo, lógico, trabalhávamos, mas o curso matutino e vespertino, não ter aula de educação física é um absurdo. E essa é a hora de introduzir. Nos Estados Unidos tem isso, com extrema organização, as crianças e as meninas adoram jogar futebol e nós vemos aí uma grande evolução nesse campo no futebol feminino americano. E como a CBF pretende chegar nas escolas, fomentar o futebol feminino nas escolas? Bom, primeiro a CBF agora e o futebol feminino, incentivados pela FIFA, existe um legado da Copa do Mundo jogado no Brasil. São 100 milhões de dólares que a FIFA vai participar o Brasil para que desenvolva grandes projetos no futebol. Dessa área, 15% são do futebol feminino. O que significa isso? Gastar dinheiro, entregar para a CBF, gastar? Não. É a FIFA quem faz isso, desde que apresentando projetos interessantes. Então, uma parte disso será feita na construção, na compra de terrenos, em lugares onde não passou a Copa do Mundo no sentido físico. Ou seja, onde houve sede, não. Onde quem não teve o privilégio de sediar uma Copa do Mundo, os outros estados, Santa Catarina, por exemplo, Pará, por exemplo, terão algum benefício desse legado da Copa. Essa é uma maneira de transferir recursos para aqueles que precisam. Mas essa questão do legado da FIFA é um grande passo de dar à sociedade algo que a FIFA recebeu, que o Brasil construiu para o futebol feminino. Haverá para o masculino, é evidente, mas o feminino também terá. É fomentar campeonatos. Porque tendo uma liga, nós queremos uma liga assim, que ela esteja próxima da CBF, vinculada à CBF, mas que ela estimule campeonatos, que a gente possa coordenar esses campeonatos. A CBF é um órgão gestor, ela é organizador, ela não pode ter time, ela não pode formar clube, mas ela pode incentivar, é o que ela vai fazer. Em relação às escolas, dialogar com os governos municipais, estaduais, para que ele possa ofertar esse tipo de espaço. Nós podemos também capacitar professores. A FIFA dá recursos para essa capacitação, com treinadores e treinadoras alemãs, americanas. Você pode levar um profissional para ser treinado lá e pode trazer até, por custo, 4 ou 5 para trabalharem no Brasil. Isso é um intercâmbio importantíssimo. Intercâmbio importantíssimo. Então, o que a CBF faz é, na verdade, um grande órgão regulador e que pode construir esses intercâmbios, fomentar isso com o governo e incentivar as escolas a produzirem esses jogadores. Mostrar que se hoje muita gente que jogou futebol saiu da pobreza, conseguiu conquistar grandes espaços mundiais com os homens, por que não com as mulheres? A Marta é um exemplo claro de conquista. A lagoana, vindo de uma região de escassos recursos, pobre,
Hoje é o maior nome do futebol feminino mundial. Queremos outras, por que não? Só que nós temos que criar condições para que isso aconteça. E aí é um trabalho realmente de convencimento, de sedução, de quebra de paradigmas preconceituosos. E o dia que o namorado for ver a namorada jogar, é sinal que a gente chegou perto disso. O senhor trabalhou no Japão, e o Japão fez um trabalho de base que, ao longo de 10 anos, que levou ao título mundial atual, né? Existe alguma lição que a gente possa aproveitar? Claro que existe. Primeiro, que a escola do Japão é extraordinária. A educação lá é espetacular. Você tem as escolas por bairros, todas elas do mesmo padrão, seguindo protocolos educacionais absolutamente claros. As crianças vão sozinhas para a aula, quer dizer, é uma evolução de país, de cultura, totalmente fora da curva, né? Então, lá há o princípio de você estudar todos os esportes e se dedicar àqueles que as crianças têm mais aptidão, mais coordenação, e você vai desenvolvendo, conforme a faixa etária, maiores dificuldades no esporte que elas escolheram. E o futebol feminino, tanto quanto o masculino, não havia futebol masculino no Japão, havia precário, né? E depois, nos anos 80, muitos brasileiros foram para lá. E eu fui em 95. Antes iam para trabalhar nas fábricas e jogavam futebol, os populares decassegues. Depois veio a Liga, a J-League japonesa, nos anos 92, por aí. Aí Oscar, Zé Sérgio, Careca, Zico, Jorginho, foram os grandes fomentadores da J-League. E o futebol desenvolveu-se de uma forma absoluta no Japão e, consequentemente, carregou o futebol feminino nisso. Um grande programa, campeãs mundiais. Mais importante que ser campeã mundial é, evidentemente, fomentar o espírito de esportividade, de vocação, de saber que o futebol é um esporte agradável e que pode ser jogado por mulheres. É possível atrair, a despertar a paixão do torcedor para o futebol feminino? Se você lembrar do Luciano do Vale, dos estádios lotados, da sua narração com a Marta, com a Cristiane, com a Formiga, você vai lembrar que lotou o estádio. É importante. Agora, não basta só a camisa da seleção brasileira. Nós temos que ter clubes, e temos que ter escolas, e temos. Só que nós temos muitos núcleos isolados, trabalhando sem comunicação. Aquela escolinha que joga naquele lugar, que tem 4, 5 adversárias, mas esses vasos não se comunicam. Então ficam esforços isolados, sofridos, queixosos, de falta de apoio, mas porque falta comunicação. A hora que a gente juntar um ao outro, criar liga, criar campeonato regional, escolar, universitário, aí essa malha vai ficar muito aderida, vai ficar muito comunicante, e aí a gente vai fazer um futebol feminino forte.